Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. Dez horas 36 minutos, estamos começando mais uma edição do Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas, sempre contribuindo aí com a reflexão do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do que vem acontecendo nas empresas, nos negócios, enfim. E a pandemia do novo coronavírus, claro, trouxe impactos diretamente para a economia global, grandes mudanças também, não só no âmbito empresarial, mas na vida das pessoas. E no meio de uma crise, padrões de comportamento, padrões de mercado vão se alterando. E nisso tudo entra também a tecnologia. Esse será um dos destaques da nossa conversa de hoje com a Jennifer Terra, que é diretora de operações da Digix. Jennifer, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na CBN com vocês. Bem, vamos começar falando um pouquinho do nosso momento, e até para que as pessoas entendam também o que é a Digix. A empresa, ela atua no ramo de tecnologia e não é de agora. Sim. Faz pelo menos 20 anos. Nós completamos agora em junho 19 anos. 19 anos. Isso. E fala um pouquinho então da Digix para a gente entender e aí a gente aprofunda a nossa conversa nesse momento. Tá, legal. Bom, a Digix foi fundada há 19 anos e a gente trabalha fornecendo soluções para o governo. Hoje o nosso foco é governo, então a gente trabalha buscando ter um impacto na sociedade, impactar as pessoas através da melhoria e da eficiência dos processos do governo. Então, para isso a gente desenvolve softwares e também a gente fornece soluções de mão de obra terceirizada para o governo. Então, a gente tem vários softwares em várias áreas de gestão, softwares de apoio, e também temos colaboradores aí alocados no governo que trabalham de forma terceirizada também em áreas de apoio do governo. Então, hoje a gente está no estado do Mato Grosso do Sul, em várias cidades aí do estado, dando esse apoio aí para o governo. Atua exclusivamente com o governo ou prefeituras também? Hoje a gente trabalha com só governo estadual, mas nós temos também a pretensão de se expandir para todos os governos, tanto prefeitura, estado, enfim. Para a gente entender um pouquinho de tecnologia, se for de software, de serviços, enfim, plataformas de gestão, hoje quem está de fora acaba não entendendo a demanda que existe. E essa demanda vem em todas as secretarias, por exemplo. Me explica um pouquinho sobre isso. Hoje, eu acho que até com hoje o que a gente chama da transformação digital, que a gente tentar levar os processos e o nosso trabalho todo para esse mundo digital, que a gente chama, acaba surgindo demandas, bastante demandas da gente desenvolver processos que antes eram feitos de forma manual e para ir para o digital, Isso em todas as áreas. Então, na área financeira, na área de gestão, na área de processos dentro do governo de prestação de contas, na área de gestão, por exemplo, da alimentação, da merenda escolar. Então, todas essas áreas de gestão são áreas que a gente ainda identifica como carentes ainda de inovação e de tecnologia, Então, tudo isso a gente vê ainda que o governo ainda está nesse processo, No governo, muitas vezes as coisas demoram um pouco a acontecer, mas a gente está vendo que isso já começou, Esse movimento já vem começando, porém ainda há muita demanda, O governo ainda é muito extenso, as suas áreas de atuação, são muitas secretarias, muitos processos, muitos servidores, então, assim, realmente há uma demanda aí grande, em se desenvolver nesse aspecto, A questão é mais uma questão realmente de priorização, de orçamento, de governo, onde investir esses recursos e o que é prioridade. E implantando gradativamente. Exatamente. Aí é dentro do que o governo está planejando, da sua estratégia e das suas ideias aí de governo mesmo. Deu para entender um pouquinho do que a Digix faz. Uhum. Agora, considerando esse momento, Jennifer, que estamos vivendo, grandes mudanças, a gente está se adequando, vem empresas tentando se adequar, rever, a gente mesmo, a novos hábitos, padrões de comportamento. De que maneira a tecnologia, na tua visão, vem, não digo transformando, mas proporcionando aí novas experiências nesse momento, aí ampliando um pouco o nosso debate?
Eu vejo que nesse contexto todo, né, dessa pandemia, eu acho que a tecnologia vem sendo fundamental para que a gente consiga permanecer conectado, digamos assim, permanecer próximos e as coisas continuem acontecendo. Eu acho que tudo que a gente fazia antes de uma outra maneira vem sendo recriado ou redesenvolvido de uma forma através da tecnologia, né? Então eu acho que a tecnologia ela vem dando esse apoio aí para todas essas áreas, né? E é fundamental que a gente consiga utilizá-la. Eu vejo que esse momento de mudança é muito mais uma mudança cultural do que uma mudança exatamente de tecnologia, né? A maioria das coisas que a gente vem usando hoje eram coisas que já existiam. Já estavam disponíveis. Exatamente. Porém, a gente não usava, né? Por que a gente não usava? Então, eu acho que a gente ainda tinha bastante resistência e uma dificuldade nesse processo de mudança, né? De sair dessa zona de conforto para a gente realmente tentar fazer coisas diferentes, testar novos formatos, e eu acho que a gente está sendo obrigado a fazer isso. Então, eu vejo isso como, assim, muito positivo, assim. Acho que a gente está dando um salto muito grande que a gente, talvez, se não tivesse nesse cenário, a gente não faria dessa forma, com essa rapidez. Nós já conversamos com várias pessoas, inclusive da área de educação, eles disseram que estão passando por esse desafio, né? De ter que adequar uma plataforma, de ter que adequar uma metodologia, todo um sistema, e em coisas de 30 dias deixar pronto para que pudesse, né? Então, houve essa urgência em se adequar. Sim. Eu acho que a situação meio que obrigou as pessoas a fazerem isso, né? Então, assim, até como exemplo, né, a escola da minha filha, no outro dia, na outra semana, eles tiveram que já desenvolver um modelo. E a tecnologia estava aí, né? Por que isso nunca... Não que... Óbvio que ali não é o objetivo fim ali da educação, mas eles nunca tinham pensado nesse cenário, porque nunca acharam que provavelmente seria necessário. Então, foi uma adaptação grande com recursos disponíveis, né? Então, como a gente pode usar a criatividade e a inovação com os recursos que a gente tem no momento. Então, sempre é possível, né, encontrar uma solução, sempre é possível encontrar uma outra forma, né? Dentro da empresa, houve também uma adequação de trabalho, home office. Sim. E como que foi esse processo para se adequar? Sempre que os empresários que vêm aqui no cenário, a gente aborda essa questão da adequação de forma urgente e emergencial dentro das empresas. A gente tem cenários bem distintos, né? A gente teve ali, né? A gente tem a sede da empresa, que a gente tem em torno de 100 funcionários, e a gente tem as pessoas que estão alocadas no cliente, né? Então, falando um pouco do cenário ali da sede da empresa, para nós foi bastante simples, assim. A gente já tinha uma estrutura para isso, né? A estrutura tecnológica, enfim, soluções, ferramentas que possibilitaram com que a gente fizesse isso. Claro que, como eu falei, a grande mudança é uma mudança cultural. Acho que isso sim foi um processo de adaptação que a gente teve que fazer aí ao longo desses dias. Mas eu acho que nesse contexto até que a gente conseguiu fazer isso de uma forma rápida e de uma forma funcional, né? E aí a gente teve o processo dessas pessoas que são externas à sede que trabalham diretamente no cliente. Então, nem todas elas a gente consegue colocá-las em home office. Elas estão trabalhando lá na ponta para o cliente, e o cliente também precisa continuar, o governo precisa continuar funcionando. Então, algumas pessoas que são pessoas de risco, né, que precisavam ser tiradas aí desse ambiente, a gente fez alguns trabalhos e conseguiu deixá-las em casa, seja através do home office, ou seja através da suspensão do contrato de trabalho, aí, através dessas medidas do governo federal. E as outras, a gente tentou ou fazer algum tipo de revezamento, alguma coisa, e também fornecendo aí depois todos os equipamentos necessários, né, as máscaras, o álcool, buscando sempre cumprir as determinações aí de segurança para as pessoas. Mas aí é um cuidado constante que a gente precisa ter, né? Um acompanhamento das situações. Cada dia surgem casos diferentes, situações novas, mas a gente vem buscando trabalhar muito próximo das pessoas, que também esse é um diferencial, a gente acredita, do nosso trabalho e da nossa empresa, de realmente ter esse foco nas pessoas e fazer esse trabalho muito próximo para a gente conseguir dar esse apoio constante para as pessoas, né? Porque acho que é um momento de muita insegurança, né? De muita preocupação. Então, a gente precisa dar esse apoio aí para todos os colaboradores. Agora, a empresa, ela trabalha, como se diz, com softwares para o governo, né? Mas ela está intimamente ligada com a tecnologia, com as transformações, com as novidades. Do ponto de vista de avanço, nós citamos o exemplo das escolas, mas tem o comércio, tem as pessoas,
enfim, a transformação digital. Isso, de alguma maneira, você acha que a gente avançou muita coisa, muitos padrões vão mudar daqui para frente? Com certeza. Eu acho que os padrões de consumo, né, e de relação de trabalho aí vão mudar muito. Assim. A gente vê já grandes empresas, por exemplo, se mobilizando para instalar o home office como definitivo para as empresas. Você acha que isso pode acontecer? Acredito que sim. Ou já está acontecendo? Eu acho que já está acontecendo. Eu vejo assim, muitas empresas já estão com esse projeto e aí estão já se estruturando para isso, né? Porque, claro, também o home office ele se mostrou como um formato produtivo para as empresas, é um formato de alguma forma também econômico para as empresas, mas também é um formato que gera uma alta satisfação do colaborador, em sua maioria, né? Então, por exemplo, para mim essa é uma mudança que vai se tornar realidade. Não digo todas as empresas vão trabalhar assim, mas pelo menos da gente começar a colocar em prática algum formato de home office, que as pessoas possam fazer isso também da sua própria casa. Vamos pegar exemplo de mudança, vamos pegar uma cidade como São Paulo, que tem um trânsito bem mais complicado que Campo Grande, bem mais complicado. Às vezes as pessoas têm grande dificuldade em deslocamento, ou numa reunião, ou no trabalho, no dia a dia. Né? Então, talvez se usar um racionamento, né? Colocar ali, 3 vezes por semana é home office, não precisa ser período integral. Exato. Você acha que esses formatos híbridos ou testes devem acontecer startado por esse momento? Com certeza. Eu acho que assim, por exemplo, né, nós mesmos, nós tínhamos uma vontade de começar a implantar alguns modelos de home office, mas isso acabava talvez não sendo tão prioritário, ou a gente sempre surgindo outras coisas. E a gente meio que foi obrigado. E a rotina também, Exato. né? De todo dia ter aquele trabalho. Exato. Então, assim, a gente teve que sair da nossa zona de conforto e hoje a gente já tem uma série de experiências e práticas que já nos dão bastante segurança para colocar isso como uma prática, né? Então, claro que várias coisas precisam ser adaptadas, né? Várias coisas que eram feitas de forma presencial ainda, né? Que hoje ainda estão nesse processo de adaptação, não tão ideais. Mas a gente já vê que é uma realidade possível e é uma realidade boa em alguns cenários, assim. Então, eu acho que a gente precisa também aproveitar isso como experiência para a gente conseguir implantar isso da melhor maneira num momento em que não seja uma obrigação. Mas sim, a gente faça isso porque acredita que seja interessante para o negócio, né? Agora, falando um pouquinho da história da Digix, né? Você disse que a empresa tem 19 anos que mexe com tecnologia. Enquanto você falava, eu estava tentando imaginar como era lá no começo, há 19 anos atrás, a tecnologia disponível. Né? Deve ter evoluído muito. Sim. A gente faz justamente esse processo de, digamos, modernização, né, e evolução dessas ferramentas. Então, a gente tem ferramentas que existem lá do começo da empresa, há 19 anos. Então, que ainda se mantém. Isso. E assim, desde então, o que a gente tem que fazer? Evoluir, modernizar, trazer para outras linguagens, para outras plataformas, para outros bancos de dados, estruturas, enfim, servidores. Então, tudo isso mudou, né? Todo o contexto da informática evoluiu muito, né? Desde lá até hoje, né? Até a própria internet, né? Que hoje já não é mais um problema, mas há algum tempo atrás era, né? A gente não tinha essa disponibilidade que a gente tem hoje. Então, a gente precisa investir muito em pessoal, né? Então, a gente tem um grande investimento nas pessoas, nos colaboradores, para que a gente possa estar oferecendo isso para o governo, estar oferecendo realmente uma tecnologia atual, de ponta, que faça sentido e que agregue resultado aí para a gestão pública, né? Jennifer, você falou lá no começo que hoje o cliente principal é o governo, mas que também existem planos e projetos para ampliar isso. E dentro de uma empresa que respira tecnologia, quais são as possibilidades de mercado que vocês podem atender também, que não seja um cliente específico como o governo? Olha, a gente, na verdade, hoje, a gente pretende expandir, mas ainda dentro do contexto do governo, né? Dentro da esfera governamental. Porque ao longo desses 19 anos, a gente desenvolveu uma expertise com o governo. Então, a gente acredita que isso hoje é um diferencial para o nosso posicionamento. Então, a gente se posiciona realmente como uma empresa que tem como especialidade esse entendimento do cenário do governo. O governo, ele é diferenciado de uma empresa privada, né? Desde a sua forma de contratação, né? A forma de gestão desse contrato. Então, tudo isso é diferente. E a gente acredita que ao longo desse tempo a gente desenvolveu essa expertise. A gente pretende expandir
para outros estados, né, tentando atingir aí outras esferas, tanto na esfera municipal, por exemplo, quanto na estadual e até a nível federal. E a gente vem tentando criar estruturas para isso. Só que aí, nesse momento, nesse contexto, a pandemia dificultou um pouco o nosso trabalho. Atrapalhou, né? Essa expansão. Porque a gente não pode viajar, né? E esse trabalho de expansão comercial, digamos assim, ele acaba dificultando um pouco fazer isso de forma remota, como é o que a gente vem fazendo. A gente vem fazendo algumas iniciativas e buscando encontrar aí uma forma, mas esse é uma especialidade assim, mais difícil da gente conseguir transformar isso totalmente para o digital. 2020 seria o ano que a Digi, que estava tentando fazer essa expansão, começar a ter outros clientes? A gente começou isso, digamos, no ano passado, retrasado, mas esse era o ano mais forte que a gente acredita que a gente já conseguiria ter resultado, né? Nossos resultados, eles são de longo prazo, né? Justamente por essa especialidade do governo. Então, a gente acredita que nesse ano a gente começaria já a ter alguns resultados com relação a isso, né? Ainda acreditamos, que a gente ainda vai conseguir ter alguns resultados de negócios que vinham sendo desenvolvidos, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente fala como se 2020 já tivesse acabado. Sim. Ainda estamos em junho. Claro. Qual que é a perspectiva para final de ano do ponto de vista de novos negócios? Vocês acham que é possível ainda recuperar um pouco do terreno perdido? Acredito que sim. Eu acho que existiam muitos negócios em andamento, né? Muitas coisas que já tinham sido iniciadas. Então, essas questões a gente está tentando focar e fortalecer para a gente conseguir ter esses resultados, né? Eu acho que os novos, né? A expansão, um negócio totalmente novo, muitas vezes é difícil, né? Porque essa primeira conversa, né? E esse primeiro contato, normalmente ele é presencial. Mas a gente também vem buscando, outras formas, e a gente acredita sim que a gente ainda vamos ter bastante resultados positivos aí em 2020. Jennifer, o nosso quadro aqui é desafios e perspectivas. Então eu quero entrar com você na questão dos desafios. Para uma área como a Digi que atua, que é de software, que atende, tem um público específico, que é o público governamental, que desafios o setor enfrenta no momento para expansão, ou para melhorar? Vamos falar de desafios primeiro. Eu enxergo assim que num primeiro momento o grande desafio também é orçamentário, né? Eu acho que assim o governo em si ele acaba com todo esse contexto tendo que realizar investimentos para essa pandemia, para evitar aí a ascensão do coronavírus. Então isso acaba focando bastante os investimentos do governo nessa área, na área de saúde, enfim, né? Então eu acho que esse é o grande desafio também aí do gestor público, né? De tentar justamente organizar e distribuir esses recursos da melhor forma, né? Porque as outras áreas não podem parar, né? Por mais que a gente tenha aí a saúde como prioridade, as outras áreas não podem parar. Então, eu acho que aí é o grande desafio do gestor público e da gente também conseguir aí, nesse contexto, mostrar o resultado daquilo que a gente vem entregando, né? Então, para realmente conseguir mostrar que aquele investimento vale a pena, que aquele investimento vai trazer um resultado, que aquele investimento vai trazer um retorno para ele e que vale a pena ele fazer isso nesse momento. Então, acho que o primeiro e grande desafio é essa questão financeira. Que é uma questão até de revisar projetos de investimento e de ampliação do sistema que já existe hoje. Claro. Eu acho que isso pode retardar um pouco o cronograma. Sim. Ou muito, não sei, eu falei pouco, mas... Sim, eu acho que isso depende bastante da realidade, né, de cada local, de cada contexto. Mas agora é o momento da gente rever, né, todos os planos, e imagino que para o governo mais ainda, né? Precisa tudo ser revisado, ser revisto, para a gente ver a melhor forma de distribuir isso dentro das nossas expectativas, né, de resultado ou de continuidade, né, dos serviços. Agora, olhando um pouquinho mais para frente, né, não só 2020, mas 2021, 2022, e dentro da ótica da empresa, perspectivas para médio e longo prazo. Não só com o governo, mas empresarial. O que você poderia falar para a gente, citar? Com relação a perspectivas, eu acho que para nós também foi um ano muito positivo, assim. A gente tem um produto que, por exemplo, é o Papel Zero, e ele é um software que ele leva todos os processos, vamos chamar assim, digitaliza os processos. Então, processos que eram físicos, a gente transforma ele para o digital. E eles podem acontecer de forma totalmente online. Então, a gente teve um grande engajamento aí dos clientes e dos usuários dessa solução com essa questão da pandemia e do home office, né? Então, assim, de alguma forma,
mesmo pessoas que talvez não estavam tão habituadas ou que talvez tinham uma certa resistência, acabaram indo e vendo que as coisas funcionam, né? Então, acho que essa mudança de cultura ajudou muito a gente. E, além disso, a gente teve também uma grande procura por esse tipo de solução, né? Porque as pessoas estão trabalhando em home office e elas não têm software, então elas não têm como fazer o trabalho de casa. Então, muitos processos pararam, muitas coisas não aconteceram. E aí, também os governos começaram a procurar soluções que conseguissem fazer isso de forma simples, de forma rápida e que a gente conseguisse ter resultado. Então, essa nossa ferramenta acabou tendo bastante procura e a gente vem trabalhando bastante para demonstrar isso para os governos, que qualquer processo pode se tornar um processo digital. E as pessoas podem fazer isso da sua própria casa. A gente pode ter os documentos digitais, assinatura digital, tudo isso pode acontecer de forma digital. Então, parece até utópico isso, mas a gente caminha para isso? Sim, Papel com zero. certeza. Com certeza. Acho que essa é uma realidade, assim, e é o que a gente acredita. Em outros países, isso já está mais avançado que aqui? Ou não? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente tem alguns cenários aí de tecnologia que normalmente são mais avançados que o Brasil, né? Até na questão também que a gente tem uma questão de legislação, né? De regulamentar. Então, a gente tem algumas iniciativas em outros países que já estão mais avançadas. Mas hoje já não é mais um problema, tá? Então, hoje, eu acredito que até com todo esse cenário, isso já vai se tornar uma realidade no curto prazo. Assim, acho que as pessoas viram que é possível, viram que funciona e que elas precisam disso. Que elas não podem mais ficar presas a pilhas de papéis em cima da sua mesa, a realmente depender de esperar uma pessoa vir presencialmente assinar um determinado documento, porque isso acaba atrapalhando muito o trabalho deles. A gente já tem exemplos aqui. A justiça hoje funciona muito no digital. Sim. Né? Nós entrevistamos essa semana um representante de um cartório. Os cartórios também estão entrando. É possível fazer hoje aí, documentos, um reconhecimento de firma digital. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. Claro. Eu acho que sim. E a gente vê isso nesse reflexo dessa procura, né, dessa busca. Eu acho que o governo também percebeu isso, né, com tudo isso, percebeu que precisa fazer essa transformação, assim. Então, a gente já tinha, como eu falei, algumas iniciativas, mas eu acho que isso acabou se tornando mais evidente para o cenário como um todo, assim, para todos os contextos. Jennifer, só para a gente finalizar, qual que seria, não digo a mensagem da empresa, mas a visão da empresa para esse momento difícil e do que está por vir? Eu acredito que em todo momento de dificuldade há oportunidades, né? Então eu acho que com essa visão que a gente trabalha, né? A gente, claro que tivemos momentos difíceis e dificuldades e desafios, mas a gente sempre enxerga oportunidades em tudo isso, né? Então tudo isso que eu falei são oportunidades que a gente enxerga e que a gente acredita que vão ser muito maiores do que os desafios e os problemas, né? A gente acredita que a gente vai conseguir implantar tudo isso e realmente proporcionar uma grande transformação aí na gestão pública, que é isso que a gente espera, e com isso impactar toda a sociedade, todas as pessoas que usufruem dos serviços públicos. Eu conversei com a Jennifer Terra, diretora de operações da Digix, uma empresa que tem 19 anos de história e pelo menos 100 funcionários. Jennifer, obrigado pela entrevista, um bom dia para você. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada. Prazer foi nosso. A gente está finalizando mais uma edição do Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas. Espero que você tenha aí absorvido essas informações que a gente sempre tenta trazer para você, para a gente refletir um pouquinho, não só por conta da pandemia, mas das transformações que o mercado proporciona. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e mais informações ao longo da nossa programação. Tchau. Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020.